Entourage entrando, né, na sala de imprensa da Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos, para o pronunciamento de Donald Trump a respeito de toda essa polêmica envolvendo o país e o Irã. 11 pessoas. Quando você fala entourage, né? Coloca entourage nisso. Tem 11, vejo 11, mas tem um atrás do pilar ali. É verdade. Pilastra, todos com uniformes, né? São uniformes de oficiais que a gente consegue identificar do Exército, talvez das Forças Armadas. Das Forças Armadas de modo geral, né? Enfim, na sala de imprensa da Casa Branca, obviamente não dá pelas imagens que a gente tem aqui para dizer quantos são os jornalistas, mais de 20 com certeza, esperando a chegada. Ainda não chegou o presidente propriamente dito, não entrou na sala ainda, né? Mas toda, como a gente disse, a entourage já pronta, em silêncio, aguardando a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O compromisso estava marcado para 1 hora, 1h28, 28 minutos de atraso. Vai falar Donald Trump. Eles entraram por uma porta lateral e ele entrou pela porta do fundo. Isso, e vai fazer o que é centralizada, né? As long as I'm President of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Good morning. I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. Ele disse que nenhum americano ficou We ferido. suffered no casualties. All of our soldiers are safe, and only minimal damage was sustained at our military bases. Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. No American or Iraqi lives were lost because of the precautions taken, the dispersal of forces, and an early warning system that worked very well. Nenhuma vida americana ou do Iraque foi perdida por causa justamente das precauções tomadas pelo exército norte-americano. Era o que se especulava e agora confirmado pelo presidente Trump com relação aos ataques de ontem. In 1979, to be exact, nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond. Those days are over. Iran has been the leading sponsor of terrorism, and their pursuit of nuclear weapons threatens the civilized world. We will never let that happen. Last week, we took decisive action to stop a ruthless terrorist from threatening American lives. At my direction, the United States military eliminated the world's top terrorist, Qasem Soleimani. As the head of the Quds Force, Soleimani was personally responsible for some of the absolutely worst atrocities. He trained terrorist armies, including Hezbollah, launching terrorist strikes against civilian targets. Presidente dos Estados Unidos reforçando a posição de terrorista atribuída a Soleimani, né, responsável por alguns dos piores ataques terroristas na região. Explicando as razões que levaram à eliminação do general. Side bombs that maim and dismember their victims. Soleimani directed the recent attacks on U.S. personnel in Iraq that badly wounded 4 service members and killed 1 American, and he orchestrated the violent assault on the U.S. Embassy in Baghdad. In recent days, he was planning new attacks on American targets, but we stopped him. Mais uma vez falando de ataques que estavam sendo planejados contra alvos americanos. Só foram impedidos com a morte dele, exatamente. Terminated long ago. By removing Soleimani, we have sent a powerful message to terrorists. If you value your own life, you will not threaten the lives of our people. As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior.
In recent months alone, Iran has seized ships in international waters, fired an unprovoked strike on Saudi Arabia, and shot down 2 U.S. drones. Iran's hostilities substantially increased after the foolish Iran nuclear deal was signed in 2013, and they were given $150 billion, not to mention $1.8 billion in cash. Instead of saying thank you to the United States, they chanted death to America. In fact, they chanted death to America the day the agreement was signed. Then Iran went on a terror spree, funded by the money from the deal, and created hell in Yemen, Syria, Lebanon, Afghanistan, and Iraq. Uma posição de força do presidente dos Estados Unidos, né, dizendo que essa ação, que foi a ação da semana passada, foi um recado ao terrorismo internacional, especialmente aquele no Oriente Médio, e como disse o Oineg agora há pouco, né, continuando com a justificação desse ataque, né, com as justificativas desse ataque da semana passada, por vários episódios recentes envolvendo o Irã contra os Estados Unidos, contra as forças, podemos dizer assim, democráticas ocidentais. Também a retomada do enriquecimento do urânio. Gives Iran a clear and quick path to nuclear breakout. Iran must abandon its nuclear ambitions and end its support for terrorism. The time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia, and China to recognize this reality. They must now break away from the remnants of the Iran deal, or JCPOA. And we must all work together toward making a deal with Iran that makes the world a safer and more peaceful place. We must also make a deal that allows Iran to thrive and prosper and take advantage of its enormous untapped potential. Iran can be a great country. Peace and stability cannot prevail in the Middle East as long as Iran continues to foment violence, unrest, hatred, and war. The civilized world must send a clear and unified message to the Iranian regime. Fez chamamento nominal ali a né? Reino Unido, Alemanha, França, a China em reconhecer a necessidade de trabalharem conjuntamente, Rússia também trabalhar conjuntamente pela paz. Be allowed to go forward. Today, I am going to ask NATO to become much more involved in the Middle East process. Over the last 3 years, under my leadership, our economy is stronger than ever before, and America has achieved energy independence. These historic accomplishments change our strategic priorities. These are accomplishments that nobody thought were possible. And options in the Middle East became available. We are now the #1 producer of oil and natural gas anywhere in the world. We are independent, and we do not need Middle East oil. The American military has been completely rebuilt under my administration at a cost of $2.5 trillion. Ele falou agora 2 coisas importantes, que ele vai falar com as Nações Unidas para um envolvimento maior nos assuntos do Oriente Médio, lembrando agora que os Estados Unidos são absolutamente independentes no consumo e produção de óleo, são os número 1 de produção de óleo, portanto não depende do óleo da região. O que não é uma realidade mundial, importante ressaltar isso. Definitivamente não. We have to use it. We do not want to use it. American strength, both military and economic, is the best deterrent. 3 months ago, after destroying 100% of ISIS and its territorial caliphate, we killed the savage leader of ISIS, al-Baghdadi, who was responsible for so much death, including the mass beheadings of Christians, Muslims, and all who stood in his way. He was a monster. Al-Baghdadi was trying again to rebuild the ISIS caliphate and failed. Tens of thousands of ISIS fighters have been killed or captured during my administration.
ISIS is a natural enemy of Iran. Agora ele está falando sobre o Estado Islâmico, né? A morte de um dos principais líderes do Estado Islâmico, al-Baghdadi, a quem ele chamou de monstro. Monstro. E mais uma vitória das Forças Armadas Americanas contra o Estado Islâmico, né? And leaders of Iran. We want you to have a future, and a great future, one that you deserve. One of prosperity at home and harmony with the nations of the world. The United States is ready to embrace peace with all who seek it. I want to thank you and God bless America. Thank you very much. Thank you. Bom, muito bem. Pontos importantes desse pronunciamento que durou 9 minutos e meio do presidente Donald Trump, que se retirou, não vai responder a questões de jornalistas. Tá texto lá lido. Né? Texto lido, né? Um texto de força, texto que ele que abre dizendo que enquanto ele for presidente dos Estados Unidos, o Irã não terá armamento nuclear. Uma posição de força, né? E daí para frente, ao longo desses 9 minutos, deixando claro que há uma disputa entre alguns elementos do Oriente Médio contra o mundo civilizado. Como lembrou Carla Bigato, fez um chamamento, né? País por país, de quem ele quer ao lado dele. Obviamente está falando das forças mais importantes, das lideranças mais importantes da Europa, então Reino Unido, Alemanha, França, Rússia e também a China. A China. Pela importância, evidentemente, que tem, né, geopolítica, econômica e tudo mais, e pelo fato de estar supostamente alinhada aos interesses, ou no mínimo não estar contra, por enquanto, os iranianos, como é um degrau acima a Rússia, por exemplo, nesse contexto, né? Fez questão de lembrar que os ataques do Irã feitos a bases americanas não produziram vítimas. Isso foi importante, foi o início do discurso dele, do pronunciamento. Não se tinha essa certeza ainda, não, né? E tem um dado importante no pronunciamento dele, claro, ele falou sobre o enriquecimento de urânio, falou sobre a arma nuclear do Irã, não vamos permitir, mas ele disse, o Irã pode ser uma grande nação e nós estamos abertos a acolher todos aqueles que quiserem a paz. Isso é importante. Não terminou dizendo, então eu anuncio aqui que nós estamos fazendo um movimento militar sem precedentes no Oriente Médio. Não terminou assim. Contra o povo iraniano, por exemplo. Ao contrário. Ele fala do povo iraniano. Né? Então tem uma preocupação dele de mandar um duplo recado. Atenção terroristas, atenção Irã, como coisas separadas. Em determinado momento, ele não chama aquela ação da semana passada de um início de uma série de ataques. Ele chama de mensagem aos terroristas de que não podem continuar poderosa, isso. Né? Mensagem poderosa de que não podem continuar cometendo as atrocidades que eles cometem. Também citou as relações com o Irã e diz que o Irã pode ser uma grande nação, pode ser um grande país. E falou também do envolvimento maior, né, dos Estados Unidos nos assuntos do Oriente Médio. Falou em compromisso e prioridade Nações Unidas, estratégica, né? E com Nações Unidas.